Nossa palestrante, Liliana Rocha de Paula, obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Liliana é psicóloga, tem mestrado em Psicologia Social pela Universidade Federal de Minas Gerais, é psicoterapeuta, atua há 25 anos na área de RH, principalmente em avaliação de pessoas e em programas de desenvolvimento. É sócia-diretora do Perfil Antropológico, empresa de consultoria de RH, e sócia da empresa Mapa Avaliações, a qual nós teremos a honra de ouvir um pouquinho mais. Obrigada, Liliana, e boa apresentação. Obrigada a você. Bem, gente, boa tarde. Boa tarde. É um prazer, né, estar aqui com vocês no CRP. Eu vou falar sobre a ferramenta, mas antes eu queria falar um pouquinho como é que nasceu a ferramenta e contar um pouquinho dessa história aí, né? Então, a Andressa estava falando ali, nós temos duas empresas em Belo Horizonte, o Mapa é mineiro, ele é de Belo Horizonte. Nós temos duas empresas lá de prestação de serviço em RH. Uma bem antiga, que existe há 30 anos, que é a Perfil Antropológico, e a segunda, que é a mais novinha, que é a Mapa, que é uma empresa que surgiu com o objetivo de comercializar o Mapa. Ela não é uma empresa de prestação de serviço, ela existe para comercialização da ferramenta. Então, na Perfil, nós somos 3 sócias. Eu, a Neide, que é a autora do Mapa, e a Rossana, que é minha outra sócia. Então, a vida toda, né, assim, nesses 30 anos de profissão, a nossa origem é uma origem clínica. A gente começou a vida lá atrás dentro da psicologia clínica, dentro dos hospitais psiquiátricos, e depois que a gente migrou para a área organizacional. Então, já desde lá de trás que a gente tem essa preocupação com a questão diagnóstica, né? Como fazer bons diagnósticos, como usar boas ferramentas de avaliação. E sempre a gente teve um laboratório que sempre pesquisando, e a prestação de serviço. A minha vida sempre se pautou assim, todas as duas empresas são assim. A gente tem uma parte na Mapa, que é um laboratório de produção de conhecimento nessa área de avaliação, né, psicológica, e a gente tem a prestação de serviço. Então, eu gosto de falar isso, por quê? Porque o Mapa é relativamente novo, né? Ele é uma ferramenta que foi aprovada em 2011 e ele é novinho, mas a gente tem muitos anos de estrada aí na questão da avaliação psicológica. Então, o que é o Mapa? O Mapa, ele é uma bateria fatorial de personalidade. Ele foi submetido em 2011, né, ao SATEPS, recebendo parecer favorável, com um índice de precisão de 0,89. É um índice considerado muito bom. E ele foi produzido pela Neide, né, que é essa minha sócia. Na Mapa a gente tem um terceiro sócio, porque nós 3 viemos juntas esses anos todos, uns 30 anos aí juntas. E na Mapa a gente tem um outro sócio, que é o Fausto, que é de uma empresa de recursos humanos de São Paulo. Então a gente se juntou em Belo Horizonte nessa empresa. Bem, então ele foi submetido, foi aprovado, ele começou a ser feito em 2006. Geralmente a gente gasta aí uns 5 anos produzindo uma ferramenta de avaliação para avaliar a estrutura de personalidade. Como é que ele é? É um inventário, né, de autorrelato, são assertivas que você responde, é um autorrelato e ele pode ser feito tanto via web, na maioria das vezes ele é feito via web, e ele pode ser feito também em lápis e papel, principalmente em aplicações coletivas maiores, no nível mais operacional, eles usam lápis e papel e a gente digitaliza, né? Ele contém 14 escalas e 48
dimensões organizadas da seguinte forma. Então, como é que é organizada a ferramenta? A gente tem 2 módulos dela que chama Mapa Gestor. Esse é só para cargos de gestão. O Mapa Gestor Forma A é o mais completo dele, ele tem 250 assertivas, são para gestores de ambiente profissional, mineração, siderurgia, empresa automotiva. Por quê? Porque esse mapa ele contém toda uma parte de avaliação de risco de acidente de trabalho que o outro não contém, o outro gestor. Tá? Então ele é específico para esses segmentos. O mapa gestor forma B, que é para gestores mais de áreas administrativas, educacionais, área de saúde, outro tipo de empresa de prestação de serviço. E aí a gente tem mais 2 módulos dele, que é o mapa técnico, que é para funções técnicas operacionais. Então, são funções que não são funções de gestão. E o mapa administrativo, que também não contempla a parte de gestão, e ele é para as áreas administrativas das organizações, né? O gestor forma A, ele tem 14 escalas, 48 dimensões. O gestor forma B, ele vai ter 11 escalas, exatamente porque ele não tem as escalas que avaliam o risco de acidente, e 40 dimensões. O mapa técnico, 13 escalas e 43 dimensões. O mapa técnico operacional, ele vai contemplar a parte de risco de acidente de trabalho, porque ele é muito voltado para a área técnica operacional da indústria, da mineração, da siderurgia. E o mapa administrativo com 186 assertivas, 10 escalas e 35 dimensões. Depois vai ficar mais claro para vocês como que essas escalas e essas dimensões se organizam, né? Então, vou falar um pouquinho da base teórica da ferramenta, né? Então, em que o mapa está suportado? Então, ele está suportado em 4 grandes pilares, né? Em primeiro lugar, no contexto organizacional. Então, ele é um teste que ele já nasceu no contexto organizacional. Então, a amostra dele é do contexto organizacional. E quando a gente começou a fazer o levantamento das características e das atitudes que a gente gostaria de avaliar, a gente fez dentro do contexto organizacional. Então, ele é para esse contexto, né? Não é uma ferramenta que a gente pegou de um outro contexto para esse. Não, ele foi construído para esse contexto e também levando em conta aqueles 3 níveis que eu falei do contexto organizacional: gestor, técnico, operacional e administrativo, né? Então, ele nasce nesse contexto. A base teórica dele é a teoria interacionista da personalidade. Então, a nossa formação, tanto a Neide quanto a Rossana, a nossa formação é toda... Nós somos psicólogas, mas o aprofundamento é realmente dentro da sociologia e da antropologia. Então, a gente trabalha basicamente com a noção da personalidade, com a teoria interacionista, né? Como é que essa teoria fala, né? Assim, eu vou falar, muitos de vocês sabem, mas não custa a gente relembrar. Então, a teoria que está por trás do mapa, ela parte do pressuposto de que os traços de personalidade são construídos na interação da pessoa com o ambiente em que ela vive, trabalha, e pode ser considerado um conjunto de variáveis cognitivas ligadas a um ambiente e ou domínio comportamental. De acordo com essa teoria, os indivíduos têm estratégias distintivas que os levam a comportar-se de maneira característica em determinada situação.
Esses comportamentos estão associados às suas expectativas, às suas crenças, aos seus afetos, às metas, aos valores, enfim. Então, é uma teoria na qual a gente parte do princípio que as nossas características de personalidade, elas são formadas na interação com o meio. Os itens do mapa, eles são itens baseados nisso. Eles são perguntas baseadas nas suas crenças, nos seus valores, na sua relação com a chefia, na sua relação com a sua família. Então, são várias assertivas, levando em conta esse contexto, né, de que a personalidade ela está em movimento. Então, aqui, uma outra é essa abordagem, um outro fundamento, abordagem léxica para descrever as características individuais, né? Então, a gente escolheu por essa abordagem léxica, que nada mais é, ela se fundamenta em quê? Na descrição, na organização e classificação das características e diferenças individuais, tendo como referência a linguagem cotidiana. A linguagem utilizada como referência foi a do contexto organizacional, que aponta alguns perfis essenciais no exercício de cada função em uma empresa. A escolha das escalas que são avaliadas no mapa tiveram como base os descritores de características da personalidade encontradas na literatura científica da área organizacional, bem como de profissionais que atuam no ramo e também no dicionário. Então, a forma como a gente escolheu, né, de dizer, de nomear aqueles atributos e aquelas características, a forma como a gente escolheu foi levando em conta palavras, né, o vocabulário do contexto organizacional, assim como tivemos uso de dicionário, conversa com outras pessoas, mas para quê? Para tornar a linguagem o mais próximo possível, né, o mais familiar possível desse contexto. Isso aí, gente, a gente costuma falar assim que isso é uma faca de dois gumes. A gente passa muito a gente vê isso muito nos treinamentos, pelo fato de serem palavras muito familiares. Então tem lá, por exemplo, persistência, agilidade, atenção, concentração. Por serem palavras muito familiares, às vezes a gente corre o risco, né, do sujeito ler para persistência. Não, já sei o que é persistência. Persistência é isso, e se tira uma porção de conclusão sobre aquele nome ali, né? Então, é um risco, é um risco. Daí, né, a importância da gente sempre voltar nos treinamentos. Não, persistência, qual que é a persistência que está medindo aqui no mapa? Persistência do mapa está restrita a esse conceito aqui, tal. Persistência do mapa é isso. Mas mesmo assim é uma abordagem que facilita o entendimento. E ele é organizado, né, com base na estrutura fatorial. Como que a gente organiza todos os itens deles, todas as 200 e tantas assertivas? A gente organiza através, foi organizado assim, né? Diferente às vezes de outras ferramentas que a gente tem. A personalidade inclui múltiplas dimensões ou atributos comportamentais. Sendo assim, é aconselhado uma análise da estrutura interna do construto para descrever como as variáveis se interrelacionam para formar um conjunto de fatores. A estrutura fatorial do mapa possibilitou a realização de estudos psicométricos, em especial o da busca de evidência de validade, por meio da estrutura interna, também conhecida como análise fatorial. Então, ele vai ter lá, ele vai partir, né, dos 250 itens. Esses 250 itens, eles vão gerar 48 dimensões. Essas 48 dimensões fazem parte de
14 escalas. Agora eu vou passar a descrever escala por escala para vocês conhecerem o que é que ele avalia, né? Quais atributos, quais características de personalidade que ele avalia. Então, essas duas escalas, empreender e interação com autoridade, são o que a gente chama competências de gestão. Essas duas escalas, elas só fazem parte do mapa gestor. Ela não faz parte do mapa técnico e nem administrativo. O empreender, ele vai se desdobrar em todas essas... Estou brigando com isso. Em todas essas dimensões, tá? O que a gente entende que é o empreender, né? O que a gente conceitua no mapa como sendo empreender. Busca de informação, competição, tomada de decisão, comando e exigência em relação ao comando de pessoas. Então, essas são as escalas que fazem parte do bloco de empreender. A interação com a autoridade é como a pessoa lida da interação com a autoridade. Então, como eu falei com vocês, as assertivas são em relação às crenças, valores, histórias de vida. Então, ali a gente vai medir um pouquinho da socialização daquele indivíduo em relação à autoridade. Como é que ele foi socializado em relação à autoridade? E isso se refletindo hoje na relação dele, ou ele enquanto chefia, ou ele como chefia. Então, a gente tem lá a obediência em relação à autoridade, a dependência de aprovação em relação à autoridade, e o que a gente chama de coação, que é em relação à autoridade. Coação aí é no sentido da pessoa que foi coagida pela autoridade. Então, são as 3 dimensões que formam. Então, competências de gestão. Aí agora eu vou ter o que a gente chama competências para atividade. Ou seja, é a pessoa fazendo as atividades. Então, a gente vai avaliar o foco, a ordem e o dinamismo. Tá? Ela fazendo as atividades diárias. Como é que ela se comporta? Foco, ordem e dinamismo. Como é que está o perfil dela em relação a foco? Foco é formado por persistência, atenção e resistência à distração, que significa a capacidade da pessoa de sustentar a atenção em ambientes mais tumultuados. E a atenção ali é mais no sentido de uma atenção mais concentrada. As assertivas são ligadas mais à distraibilidade, a questões assim. E a persistência é o fôlego para insistir, para buscar uma solução num problema, nas atividades, né? Quando ela se depara com um problema, quando ela está realizando as tarefas. Depois eu vou ter as escalas de ordem, que é planejamento e programação das atividades, a organização, propriamente dita, e a rotina, que é disciplina para fazer tarefas rotineiras e repetitivas. Por exemplo, essas escalas de ordem, elas são muito importantes no mapa administrativo. Elas têm um peso importante em funções mais administrativas, porque são pessoas que às vezes precisam de estar bem resolvidas nisso aí, porque elas lidam com funções mais repetitivas, mais rotineiras, mais administrativas. O dinamismo é adaptabilidade, que é a questão da flexibilidade para lidar com imprevisto, com contratempos, né? Eu planejei uma coisa, eu organizei, eu planejei essa palestra de uma forma, aconteceu um imprevisto, né? Andressa Floyd, agora não tem mais o PowerPoint. Então, qual que é a adaptabilidade que eu tenho para me adaptar a esse imprevisto, a esse contratempo? É aqui que a gente avalia essas questões. Agilidade é a capacidade de fazer várias atividades ao mesmo tempo, várias tarefas ao mesmo tempo. E a diligência é a proatividade, é a prontidão para responder rapidamente a solicitação.
é objetividade, é praticidade. A pessoa diligente é a pessoa despachada, ela resolve, né? Fulano é despachado, resolveu. É onde a gente avalia o diligente. Então, competência em relação à atividade. Aí a gente tem essa parte que a gente chama competências de autogestão. Aqui é a pessoa se autogerindo. Como que ela está do ponto de vista aí, né? Do autoconhecimento para gerir e para dar conta de enfrentar as situações de pressão e de tensão. Então a gente tem vitalidade e equilíbrio emocional. Essas são escalas que vão ter um peso grande quando a gente avalia a questão de risco de acidente de trabalho no mapa operacional. Vitalidade emocional, biofilia. Biofilia quer dizer amor à vida, gosto com a vida, disposição em relação à vida. É a pessoa que tem projetos em relação ao futuro, ela planeja o seu futuro, ela tem um gosto só pela gratuidade da vida. Só de estar vivendo, ela está achando bom. Né? Humor, que é a questão da pessoa que tem uma flexibilidade, o contrário do humor aqui no mapa, a pessoa que não tem humor aqui no mapa é aquela pessoa que leva a vida a ferro e fogo, leva as coisas ao pé da letra. O humor aqui não é o bom humor ou o mau humor, o humor aqui é aquela flexibilidade, né, psicológica que a gente tem para lidar, às vezes, nas situações de tensão. Às vezes a pessoa espirituosa, diante da pressão, diante da tensão, ela não leva aquilo a ferro e fogo. É aí que a gente avalia essas questões. Autoconfiança, que é a confiança nas habilidades e nas competências. E a ausência de depressão, a depressão aí é no sentido, tá restrita, né, obviamente, não é um teste psicopatológico, né, é uma bateria de personalidade. Então, a ausência de depressão aí, a depressão é uma desmotivação, uma falta de interesse em relação à vida, uma desmotivação, uma falta de vínculo. As assertivas são mais ligadas a esse contexto. Aí a gente tem equilíbrio emocional, duas perguntas ligadas à bebida, né? Ausência de bebida, ausência de excitação. Não, ali são três. Ausência de ansiedade, ausência de excitação na bebida, ausência de bebida. As de bebida, gente, é o seguinte. Aqui a gente não está avaliando se a pessoa bebe ou não bebe, ou alcooliza, nada disso. Longe, longe, longe disso. Aqui as perguntas são em relação a bem-estar ou mal-estar quando eu faço uso de bebida alcoólica. Então, se a bebida alcoólica me deixa mais sociável, mais poderoso, mais destemido, ou se ela me inibe, me deprime, me dá mal-estar. Tem gente que bebe e fica com muito mal-estar. Fica bem. Tem gente que não, que bebe e fica bem. Então, aqui está medindo como que a pessoa, esse equilíbrio emocional, ele só vai ter no mapa que tem o risco de acidente de trabalho, os outros não têm. Então, é uma medida assim, quando a pessoa bebe, como que ela reage à bebida? Para dali a gente levantar uma ou outra hipótese. Tá? São escalas que, quando elas são muito sensíveis, porque as pessoas respondem ou não, né? Assim, responder sobre bebida, você faz em motorista, eles não respondem, óbvio, né? Claro, eles não vão responder sobre bebida, né? Aí esqueci de falar anteriormente, todo relatório do mapa, assim que você faz você tem gera o relatório, em todos eles, são vários relatórios, em todos eles aparece bem em cima, assim, baixo índice de confiabilidade ou alto índice de confiabilidade. Aí são análises, né, que estão por trás aí do teste, e análises psicométricas mesmo, para eu ver se aquele teste, né, da Andressa, está com um alto índice ou um baixo índice.
Se tiver com baixo índice de confiabilidade, eu não considero. Significa que por algum motivo eu não posso confiar naquele teste, né? Ou porque ela manipulou, no sentido de passar uma imagem melhorada de si mesmo, né? Ou porque, e aí eu tenho visto isso muito, assim, eu não tenho números disso ainda, mas é uma pergunta que eu estou muito com ela. Eu tenho visto muito mapa todo elevado, depois vocês vão ver o relatório, assim, as competências todas em destaque, uns testes muito bons, com meninos muito novos, na faixa assim, dos seus 25, 26 a 30 anos. Assim, esses meninos que já estão nas empresas e em cargos, às vezes, já até de gerência, aqueles mapas que você olha e fala, gente, mas será que ele tem isso tudo de vida, né? Para estar um teste tão bom, tão ali. O que a gente tem observado muito? Até nem é porque o menino, o profissional quis mentir. E sim porque, na verdade, ele acha que ele é aquilo, sim. É por uma baixa de autoconhecimento. Me remete um pouco à palestra de hoje de manhã, né, onde a Leila estava falando da questão da superficialidade, né? Eu acho que eu já sou. Eu tenho pouca consciência de mim. Então ele responde aquelas assertivas, todas no máximo delas. Eu tenho visto isso muito, assim, estou para pesquisar, estou para... É uma pergunta, é uma inquietação que eu estou em relação a esse público aí, né? Então essa questão da confiabilidade é importante porque nas perguntas, por exemplo, mas aí bebida todo mundo mente. Dependendo, as pessoas não falam mesmo sobre bebida, né? Mas a gente tem como confiar ou não naquelas perguntas. Então, o primeiro é esse índice de confiabilidade. E o segundo é a própria entrevista, né? Eu acho que ferramenta nenhuma substitui uma entrevista. Então, a pergunta assim, Eliana, a pessoa fez o mapa lá no Carajás. Eu vou te mandar o relatório. Você vai analisar ele para mim? Não, eu não vou. Primeiro que ele já sabe. Então, isso eu não preciso fazer, né? E segundo, que sem uma entrevista não tem como te falar sobre esse mapa, a não ser o que já está escrito aí, que é pouco. Não é suficiente. Né? É uma das ferramentas de avaliação. Fora isso, eu tenho uma entrevista, né? Por maior que tenha, que eu consiga de precisão numa ferramenta, aquele face a face ali com ela já me economiza muito na entrevista. Claro que se eu vou para uma entrevista sabendo que a pessoa já está com uma baixa de autoconfiança, que ela é pouco ágil, que ela é pouco diligente, eu já vou para uma entrevista mais programada. Eu tenho como otimizar meu tempo ali, né? Mas não substitui, né? De forma alguma, sim. Isso aí é um princípio nosso. Aí eu entro agora nas competências interpessoais. Vínculo, aí são as características e os atributos que a gente forma lá atrás na socialização da gente. Vínculos são os vínculos familiares, gosto na convivência com a família, sociofilia, o gosto na convivência com os amigos, a facilidade de conviver com os amigos, gostar desses vínculos. Aí eu estou medindo vínculo mesmo. Solidariedade, duas medidas de solidariedade. Civilidade é o que a gente chama relações ali mais com a equipe de trabalho. Então, amabilidade para atender as demandas, generosidade, amabilidade, gentileza, educação, cooperação, franqueza e habilidade de comunicação em público. Se a pessoa tem uma desenvoltura na relação com o público. Mais escalas ligadas são 4 escalas ligadas a relações interpessoais. Aí eu vou ter as de afastamento, que a gente fala desconfiança, irritabilidade, impaciência na relação com o outro,
hostilidade, rivalidade. Depois eu tenho toda a parte que é a parte em que a gente avalia a composição de imagem, ou seja, se eu componho uma imagem para me dar bem ou não nas situações, tá? Ou se não, ou se eu tenho uma transparência, se eu tenho uma ética nas minhas interações. Então aí são assertivas muito ligadas às questões dos princípios e juízos morais, as perguntas. Cumplicidade, dissimulação, manipulação, é manipulação das pessoas, e esperteza, no sentido daquela pessoa que só quer levar vantagem em tudo. Eu não falei antes, vou aproveitar para falar agora, vou só terminar aqui, isso aqui, daí eu falo. E as últimas escalas são as escalas ligadas a risco de acidente, a gente chama de competências corporais, tá? Vigor, vigor físico mesmo, vigor e energia, disposição física. Relaxamento, é se a pessoa tem sinais de fadiga. O mapa técnico, ele é muito usado em motoristas. Ele é muito motoristas rodoviários, carreta. Então a gente mede essa questão da fadiga aí na escala de relaxamento. Relaxamento quer dizer se a pessoa descansa no sono. Se ela dorme, se ela descansa. Tá? As perguntas são ligadas a isso. A parte de habilidade corporal, que no geral a gente mede se a pessoa tem uma confiança corporal para enfrentar situações de risco e de perigo, se ela formou essa confiança. As perguntas são em relação a jogos e brincadeiras que me dão uma confiança ou não. E as assertivas ligadas a risco, que é gosto, habilidade corporal para risco, gosto pelo risco e risco com velocidade. Então, são escalas muito sensíveis nas questões de acidente. A gente já tem muito estudo assim, em relação a perfil de pessoas que sofreram acidente, perfil de não acidentados e os resultados no mapa. Então, todos esses estudos, todos esses exemplos, a gente conversa muito disso nos treinamentos, a gente já tem muito estudo disso. Aqui, gente, é o seguinte, vocês lembram que eu falei que eu tenho aqui, ó, essas escalas de autogestão e as escalas de composição de imagem são escalas porque o mapa ele tem um relatório, ele é de uso exclusivo do psicólogo, né? Então ele tem um relatório que é um relatório só para psicólogo, tem vários relatórios que é só o psicólogo, e ele tem um relatório que é o relatório que para a pessoa e é o relatório que muitas vezes quando vocês vão dar o feedback para um gestor, vocês utilizam. É um relatório em que não tem, para as pessoas leigas, não tem nada de composição de imagem, não tem, porque exatamente porque a gente entende que avalia algumas questões ligadas a desvio de conduta, então isso realmente não é qualquer pessoa que sabe tratar isso. E as escalas de depressão, gosto com a vida, equilíbrio emocional, toda essa parte, digamos assim, mais psicológica, ela também não é disponibilizada, né? O resto é disponibilizado. Um dos relatórios dele é este, tá? Então eu tenho aqui, ele é de muito fácil interpretação. Você tem a média, que a gente fala adequado, você tem aquilo que está acima da média, que é satisfatório, você tem os destaques, que são habilidades que estão muito acima da média. E você tem os pontos que precisa desenvolver. Então, geralmente, ele vem assim, foco, as 3 dimensões que compõem foco e o resultado da pessoa. Ordem, as dimensões e o resultado. Esse é o relatório dele mais simples. Aí depois tem outros nos quais a gente vai fazer um jogo dessas dimensões com outros indicadores. Então, são vários relatórios, não cabe falar, eu até trouxe um material que dá para vocês terem uma ideia de quais relatórios que tem.
mas ele é de muito fácil visualização e interpretação. Por mais fácil que seja, ele não dispensa de forma alguma a interpretação nossa, né? O que a gente aprende com a ferramenta? O que a gente aprende quando a gente treina a ferramenta? A gente aprende exatamente relacionar todas essas 40 e tantas dimensões, né? E a gente aprende a dar o parecer da gente sobre aquilo ali. Então, ele tem um espaço no qual ele nunca vai só o relatório que sai no computador. Ele sempre vai, a gente sempre orienta assim, né? Com um parecer da pessoa. Então, você tem sempre que trabalhar em cima daquilo mas ele já é bem pronto. Isso já facilita muito a nossa vida, né? Treinamento são 20 horas de treinamento para certificação MAPA. Aqui são as evidências de validade, eu acho que eu não vou me deter a isso. Ele foi validado a princípio com 1.739 profissionais, entre 17 e 72 anos. Depois disso, ele já sofreu mais 2 estudos, todos 2 submetidos ao CRP, ao Conselho Federal. A precisão dele foi verificada a consistência interna por meio do alfa de Crompton. Os coeficientes de precisão para todas as escalas variaram de 75 a 89, o que indica um alto grau de consistência interna. A gente tem lá na nossa equipe uma pessoa só que é psicomotricista. Inclusive, você citou o Pasquale, ela é ex-aluna do Pasquale. Ele é um querido nosso, Pasquale. Bem, então a aplicabilidade da ferramenta é nos processos de avaliação e seleção, assessment, programas de desenvolvimento de grupo, coaching, é uma ferramenta complementar em avaliação de desempenho, né? Então ela tem aí uma gama boa para a gente brincar com ela aí no contexto organizacional, né? Ela é bem específica desse contexto. Tá claro? Alguma pergunta? Oi, meu nome é Lisandra, eu sou orientadora aqui do Conselho, né, orientadora fiscal. E como ele é um material privativo do psicólogo, né, e a maior parte eu acho que ele é eletrônico, né, esse instrumento, como que o MAPA lida com com o acesso desse material a não psicólogos, assim, ou como é que ele consegue restringir o acesso dele só para psicólogos? Toda a base de dados, por exemplo, esses 60 mil testes que eu citei, são de empresas que a gente comercializa para outras empresas. Toda a base de dados, ela fica em poder da MAPA Avaliação, aí é numa nuvem, não sei das quantas, eu não sei muito como. Eu sei que ela está toda em poder da MAPA, né? Toda segura pela MAPA. O teste, ele só é liberado para um CRP ativo, ele não é vendido para pessoa física, assim. Você não pode falar, eu não quero fazer o mapa. Não. Você tem que estar ligado a uma psicóloga que vai me pedir o mapa seu para fulana fazer, né? Então, a gente tem um controle através disso. Os treinamentos são treinamentos para psicólogos, né? Quando uma empresa adquire, ela traz o grupo dela de psicólogos, a gente treina e certifica. E é dessa forma que a gente tem um controle, né? Assim, batendo sempre na tecla de que ele é de uso exclusivo do psicólogo e tentando restringir isso no sistema. É isso que eu te perguntar. Tem algum login? Não, é no sistema. Sim. Do psicólogo, que ele... É uma chave, um login, uma senha que ele fica restrito a psicólogo. E não psicólogos, então, não tem acesso a nenhuma parte do teste no site? Não. No site? No site que eu digo no sistema eletrônico, sim. Não. Eles não têm acesso a nenhuma parte? Não, se ele entrar e ter acesso, não. Vamos supor, eu vendi para uma empresa. Lá tem um psicólogo e um administrador, né? E o candidato fez um teste. O psicólogo
vai passar o relatório para o administrador. Esse relatório é um relatório, igual eu falei, formatado para não psicólogos. Ah, não tem psicólogo na empresa. Não, então é a gente que presta o serviço. Ou a gente ou qualquer um dos nossos representantes. Em geral, não se vende para a empresa que não tem psicólogo, até porque não tem um uso, né? Assim. Mas quando tem, né? Quando não tem, ou a gente ou os representantes prestam o serviço. É assim que a gente tenta, né? Meu nome é Daniele. Eu tive a oportunidade de fazer a degustação do mapa na empresa onde eu trabalho e gostaria de saber a questão de valores para fazer o treinamento e depois o acesso, a chave de acesso. Nós temos um treinamento aqui em Curitiba agora, né? Em agosto. Em agosto. E aí ela te procura? Pode. Eu acho que esse treinamento aqui é gratuito, não é, Júlia? É. Oi, Daniele, né? Bom, não só para a Daniele, acho que para todo mundo, né? A gente tem, sim, uma programação de turma de avaliação, a classe é representante do MAPA, né? Nós somos parceiros da Eliana aqui e nós temos já pessoas inscritas, então o único cuidado que eu preciso tomar é verificar a disponibilidade ainda de vagas, tá? Mas eu me comprometo, se quem quiser, em verificar e avisar. Daí a gente passa a lista, pega o nome e fala com vocês individualmente. Pode ser? Okay. Mas vai ser confirmado tem 15 a 16 de agosto. Talvez a gente consiga gerar uma segunda turma, que ainda está a confirmar. Okay? O preço, o mapa gestor, varia aí entre 200 e 220, 108 108 técnico, um é 250, é porque realmente eu não sei mesmo, mas e o administrativo 225. Mais perguntas, gente? Eliana, você tem mais 10 minutos. Se você quiser aproveitar para fazer algum outro adendo à sua apresentação, fica à vontade. Se o pessoal... Eu vou aproveitar então para falar de uma coisa que é muito bacana no mapa, que é o que a gente chama perfil de grupo, tá? É um relatório que você avalia como que aquele grupo, você faz uma... Então, por exemplo, eu até trouxe um estudo de caso para vocês, um exemplo só, né? Então, no caso, essa empresa que nos contratou é uma mineradora, ela pediu que a gente avaliasse 100 operadores de produção, 64 operadores de produção e 68, se não me engano, operadores de manutenção. E o que ela queria? Ela queria pesquisar o risco de acidente de trabalho. Ela não queria pesquisar risco, desculpa. Ela queria minimizar esse risco e entender um pouco melhor quais os comportamentos que interferem para aumentar o risco de acidente de trabalho. Então, aí o que a gente fez? A gente aplicou o mapa nessa população toda, né, 100 e poucas pessoas. Fizemos uma entrevista individual com cada um, dando uma entrevista individual de 1h30 com cada um, dando a devolutiva do teste para ele e tentando compreender aquele resultado do mapa dentro do contexto daquela pessoa. Aí depois, o próprio sistema, ele cria o que a gente chama relatório de grupo, que é isso aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu tenho as competências para atividade. Como que esse grupo está em relação a foco, ordem, dinamismo? Como que esse grupo se comporta? E quais as diferenças que apareceu entre operador de produção e operador de manutenção? Para que isso? Porque depois a gente, no final do trabalho, a gente teve que fazer um programa de desenvolvimento. E aí você tem a chance de fazer um programa de desenvolvimento de grupo mais customizado, né, de acordo com o perfil daquele grupo. Então, para vocês terem uma ideia, como que vem escrito assim, o grupo foi avaliado, eles têm disciplina para se adequar às rotinas, eles têm boa organização, eles valorizam e têm gosto na manutenção do ambiente, grande parte do grupo planeja as atividades,
eles têm uma boa concentração, uma boa atenção, eles têm desembaraço nas situações. O que precisava melhorar? A flexibilidade para imprevisto, a flexibilidade para mudança, isso enquanto grupo, viu, gente? E aí a comparação. Então, por exemplo, o grupo de manutenção destacou nas dimensões de organização e planejamento. O outro destacou na agilidade e diligência. Então, essa pinça fina, quando a gente está estudando grupo, eu não sei se vocês lidam com grupos, né? Mas quem lida no nível operacional lida muito com volume, né? Ah, eu quero estudar o perfil desse motorista, quero estudar o perfil dessa pessoa. Então, no grupo, a gente, este é um relatório do mapa, esse é uma das formas de aplicabilidade da ferramenta que a gente usa muito. E aí a gente foi fazendo todas as escalas, não teve problema nenhum aí, não teve, na parte das escalas aí de risco, deu tudo bem e tal, não estava com grandes problemas. O que se descobriu nesse grupo? As escalas que avaliavam rivalidade, irritabilidade, impulsividade, o grupo estava com essas escalas todas alteradas e dando muito problema em troca de turno. Então, no que pese ser um grupo cuidadoso em relação ao acidente, um grupo prudente, um grupo isso, as relações, né, estavam contribuindo para aumentar esse risco. Por quê? Porque as pessoas estavam realmente com problemas entre si. E aí saía de qualquer jeito, fazia de qualquer jeito e tal. Então, é um estudo que ainda está é um trabalho que ainda está acontecendo. Ele vai durar, faltam 8 meses para ele terminar. No final de 8 meses nós vamos reaplicar o mapa. É uma outra pergunta que eu esqueci de falar, ninguém perguntou. O mapa, a gente... não adianta vocês aplicarem ele com 2, 3 meses que a pessoa fez, exatamente porque ele é uma avaliação de personalidade, a gente dá 1 a 1 ano e meio para uma reaplicação. No caso de um desenvolvimento, a pessoa fez um desenvolvimento, igual esse grupo vai fazer um desenvolvimento. Daqui a 1 ano nós vamos reaplicar, para ver e tal. E esse perfil é bacana também, por quê? Porque a gente dá a devolutiva para o grupo. Olha, gente, essa equipe aqui está assim, está assado, esses pontos estão ótimos, vocês estão ágeis, mas vocês estão com conflito nisso, naquilo. Então, é bem bacana, assim. Ok? Mais perguntas? Novas perguntas? Eliana, vou eu aproveitar, então, aqui. Muito se discute na sociedade, até esqueci de fazer essa pergunta para o Renzo, depois ele responde também. As pessoas questionam muito quando o teste não tem um índice de confiabilidade, depois de quanto tempo nós podemos reaplicá-lo. Você está falando de 1 ano, 1 ano e meio, mas quando ele tem um índice de confiabilidade ok. E quando ele não está ok? Depois de quanto tempo a gente poderia aplicá-lo? Mas quando o teste não está ok? Quando ele é quase utilizado pelo índice de confiabilidade. Com a baixa confiabilidade. Mas ele é utilizado? Bem, eu acho que ele não deveria nem ser utilizado. Então, se ele está com baixa confiabilidade, entendi. Posso opinar novamente. Ótima pergunta. A gente tem como... quando é numa empresa, o que a gente faz quando a gente pega um mapa assim? Eu estou fazendo um trabalho de desenvolvimento numa empresa, não é recrutamento, não é seleção. Seleção é aquela pessoa, a gente fala, ela é contraindicada. No caso de um funcionário de uma empresa, então eu vou sentar com ele, eu vou mostrar para ele os resultados, eu vou levantar algumas hipóteses, porque o mapa assim, e vou convidá-lo a repetir. E aí ele repete. E aí, né, assim, se for uma baixa consciência de si, gente, provavelmente aquilo vai continuar bem com algumas coisas bem alteradas, né? A gente dá uma instrução para a pessoa, olha, Andrés, vamos pensar melhor, vamos ver aqui, olha, será que você está com 25 anos, olha essa assertiva aqui, você acha, nossa, eu não entendi, é isso mesmo. Você pode dar a chance ali na hora, mas aí aí pode sofrer alteração porque houve uma intenção ou não. Agora, se a pessoa está em acobertamento, né, gente, aí ela vai continuar. Aí já faz parte, vai persistir.
né? Boa tarde. Eu trabalho no setor público e eu não faço aí recrutamento e seleção mesmo. Trabalho um pouco com seleção na movimentação dos servidores, quando estão insatisfeitos nos seus setores, e trabalho mais com resolução de conflitos, né, clima organizacional, e há gestores, pró-reitores, no caso é uma universidade, que pedem, há muita rotatividade do setor, muitos problemas de relacionamento. Esse teste tem essa... Tem. Consegue aferir? Consegue. Assim, as escalas, como que você chama? Ellen. Ellen. As escalas que eu apresentei ligadas a relacionamento interpessoal, que são afastamento, desconfiança, rivalidade, que é essa disputa com o outro, né? A hostilidade, que é essa reação impulsiva à provocação, a escala de dissimulação, quer dizer, tem várias escalas ali que a gente compõe para gerar um indicador de resolução de conflitos, né? Assim, será que essa pessoa sabe resolver conflito bem? Se não, em que está difícil? Está difícil porque ela rivaliza muito. Não, está difícil por outro motivo. Então, ele é bem sensível a isso. No grupo também. No grupo também. Tanto individual quanto Em grupo, exatamente. Esse estudo, por exemplo, mostrou que o problema não era ligado a... Olha, vocês podem ficar mais tranquilos em relação a risco de acidente, mas, olha, investe nessa equipe, porque a equipe tem que ter resolução de conflitos. Está insustentável entre eles. E se for o gestor... No caso, se for o gestor da unidade, porque algumas vezes eu percebo que, sendo um cargo administrativo, e no caso, às vezes a pessoa tem uma carreira docente e tem uma função, um cargo de confiança, e aí ela não tem muito as habilidades para exercer essa função de gestor, e não desenvolveu, na verdade, ainda, né? E aí, algumas coisas eu percebo que é o modo de gestão também poderia ser aplicado para pontuar essas questões. Sim, diferencial, sim, que é do grupo e que é do gestor. Isso. Inclusive, porque naquela parte da interação com a autoridade que eu mostrei, ali, dependendo, é muito comum, quando aquelas escalas estão muito alteradas, a pessoa costuma ter um estilo de liderança, às vezes, mais autoritário, que veio lá da socialização dele. Ali são perguntas ligadas à socialização. Então, às vezes, eu tenho como mostrar dali para ele entender o comportamento, seja autoritário, seja permissivo, né? Então, no treinamento, a gente vai falar desses diversos jogos que a gente faz com as dimensões. Ok? Então, você estava falando na apresentação, né, na questão assim, de você pegar resultados com as pessoas mais jovens, tipo 25, 20 anos, e ter uma alta performance assim, na questão dos testes. A gente sabe que ultimamente assim, a crise está pegando, né, e o pessoal está se preparando bastante na questão assim, de seleção para ir para as entrevistas, né, e a questão do gerenciamento de impressões. Então, assim, eu queria saber se tem como, naquela parte que você fala da composição de imagens, se tem como você quebrar esse gerenciamento de impressões, ou você só vai conseguir mesmo ver isso numa entrevista? Não, quando o teste vem com um alto índice de confiabilidade, significa que alguns itens, né, eles foram, de alguma forma, verificados e aquilo vai direcionar ou não para uma composição de imagem na entrevista ou não, ou se a pessoa é daquela forma mesmo, né? Claro que na entrevista tem como a gente ver, né? Mas anterior à entrevista, o próprio índice de confiabilidade já me diz muito. Um teste, quando ele está manipulado, ele aparece vários indícios nele, que a gente olha e fala, gente, isso aqui não é desse jeito, né? Não está... A gente conhecendo a ferramenta, a gente consegue levantar essas hipóteses. Tá? Eliana, obrigada pela sua disponibilidade, né, de ter vindo aqui apresentar o mapa para todo mundo. A gente já estava tentando trazer essa ferramenta desde o ano passado, né, mas devido a algumas dificuldades de agenda,
conseguimos só para agora. Mas que bom que você estava aqui presente conosco. Que bom. Muito obrigada, viu, gente? E aqui em Curitiba nós temos a classe e qualquer coisa também, vocês estão com material, vocês ligam para Belo Horizonte, nós estamos à disposição. Obrigada.